Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de agosto de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, Eduardo Bolsonaro prepara um presente para o Brasil. Você vai me entender. Ele anunciou em entrevista ao portal Metrópolis, na terça-feira, ele avisou que vai à Europa tentar conseguir sanções contra o Brasil em alguns países conservadores, dirigidos por conservadores, como, por exemplo, a Itália. Ele disse que vai visitar a Carla Zambelli na Itália e essa é uma oportunidade de ouro. Por quê? Porque, como eu já expliquei várias vezes aqui no blog da Cidadania, o Eduardo Bolsonaro ele vai ser denunciado à Interpol em breve por crimes que são cobertos pela atuação da Interpol. Quais são os crimes? Obstrução da justiça e ameaça a autoridades. Ameaça a juízes é um dos crimes pelos quais a Interpol seguramente atua para repatriar, deter e repatriar os inseridos na difusão vermelha, a lista de procurados internacionais, de foragidos internacionais. O que acontece? O Eduardo Bolsonaro ainda não é oficialmente um foragido internacional. Mas na medida em que Eduardo Bolsonaro prepara uma viagem para a Europa, vai deixar o Porto Seguro lá nos Estados Unidos e prepara uma visita à Europa para tentar obstruir mais ainda a justiça, ameaçar mais as autoridades, causar mais danos ao Brasil, é a oportunidade perfeita para que o STF peça a prisão dele e a imediata inclusão na difusão vermelha da Interpol. Com isso, chegando em solo europeu, ele provavelmente vai ser monitorado e chegando em solo europeu, ele já fica à mercê da Interpol. E na Itália é o local perfeito, porque ele vai justamente ao país que não hesitou em prender um outro bolsonarista foragido por crimes análogos àquele que cometeu e continua cometendo o Eduardo Bolsonaro. Então, vamos ver essa reportagem que eu preparei para apresentar para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Tradição, a gente vai entrar no caso da Zambelli daqui a pouquinho, mas antes eu queria só checar se é isso mesmo. Então, o senhor pretende ir à Europa? Qual a data que o senhor trabalha? Eu pretendo ir para a Europa. A data ainda não está definida, Capelli, porque eu tenho que me certificar com relação à minha segurança. Nós não vivemos mais um período de normalidade do Brasil e os tiranos brasileiros querem colocar na cadeia quem denuncia as suas atrocidades e suas violações de direitos humanos. Isso que eu queria detalhar. O senhor pretende ir muito em breve, então, imagino que nos próximos meses, mas antes gostaria de se certificar de que não será preso por ter o nome inserido na lista da Interpol. É isso, o senhor teme uma prisão determinada pelo judiciário brasileiro de desembarcar fora dos Estados Unidos e ser preso. É isso. Há esse temor. Não é temor, né? É um pouquinho de experiência, sabendo como é que o Moraes já abusa do poder da sua caneta, né? Pensando com a cabeça dele, é claro que ele vai tentar fazer isso. Deputado, o senhor pretende encontrar Carla Zambelli quando for para a Europa para evitar uma extradição de Zambelli ao Brasil? Sim, sim, sim. Pois é, aí que ele se enrosca. Veja bem, a Itália, como eu já expliquei anteriormente, é um país que tem um parlamentarismo bastante peculiar. Eles têm lá 2 vice-primeiros ministros. E esses 2, eles estão em 2 lados diferentes do espectro político. A Giorgia Meloni, que é de centro-direita, está
a esquerda de Matteo Salvini, que é um dos seus vice-primeiros ministros, que é da Liga Norte, que é o tipo Bolsonaro da Itália. O partido dele, a Liga Norte, é o PL da Itália. E o Matteo Salvini é de um partido de centro-direita mesmo, está à esquerda de Meloni e de Salvini, e ele é, sei lá, vamos dizer aí, do União Brasil, do PSD, alguma coisa assim. Né? Ele está mais à esquerda, e esses dois, eles equilibraram a Giorgia Meloni, que vem se mostrando pendente mais para o lado de Tajani. Não é? O fato é que o conflito interno no governo italiano existe entre o Tajani e o partido do Salvini, que é a Liga Norte. O Tajani sempre tentando puxar a Itália mais para o centro. E é por isso que a Zambelli está presa. Veja, o Eduardo Bolsonaro ele quer recorrer ao Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu ele tem uma composição que é muito maior de centro e talvez até centro-esquerda. Porque você tem lá o European People's Party Group, o EPP, que é centro-direita e o centro, que tem 188 deputados. O SD, Progressiva Aliança of Socialists and Democrats, que é de centro-esquerda, 136. E aí você tem os Patriotas da Europa, que são de extrema-direita, que tem 84. Direita Conservadorismo Nacional tem 78, 79. Centro-direita Liberalismo. Centro-esquerda Política 53. Esquerda Socialismo 46. Extrema-direita Ultranacionalismo 25. E variada inclui independentes a partidos não alinhados de extrema-direita. Então, aqui, esse partido aqui da Democracia Cristã é um partido muito mais centrista e a Europa é muito mais focada nos interesses próprios, e você veja que nem a Itália, que tem um governo que foi visto inicialmente como de extrema-direita, com a Giorgia Meloni, tem atuado assim e prendeu a Zambelli. Talvez seja o governo mais conservador, mais de direita da Europa, que é o governo da Giorgia Meloni, e assim mesmo prendeu a Zambelli, que segue na Itália, que você viu a lista, a inclusão dela na lista da Interpol, por crime parecido com o que cometeu o Eduardo Bolsonaro, tá? E a Zambelli, inclusive, pediu em carta campanha de bolsonaristas para pressionar o ministro da Justiça da Itália, porque ele não quer saber de soltar a Carla Zambelli. Ele quer, na verdade, eles querem a Zambelli fora da Itália. O Eduardo Bolsonaro está articulando essas sanções, mas ele vai articular com gente que não tem voto lá na Itália, não tem poder, na verdade. Voto até tem alguns conservadores, né, os ultradireitistas, como Matteo Salvini, mas não tem essa tendência de agir como Donald Trump, até porque eles não têm força para se indispor dessa forma com o Brasil. Ele vai consultar a Interpol, o Eduardo Bolsonaro, para evitar a prisão na Europa, mas ele não vai ter nada agora, porque não tem ordem de prisão contra ele. Né? Então não tem como haver algo contra ele na Interpol se o Brasil não fizer um pedido, que é um pedido que, quando for feito, vai se tornar público. O Eduardo Bolsonaro vai atuar na Itália contra a extradição de Zambelli, e é aí que ele pode se dar mal. Porque se ele fizer isso, a hora que ele chegar na Itália, minha amiga, meu amigo, o Alexandre de Moraes, em questão de horas aí, emite uma ordem de prisão contra ele, e emite uma ordem de captura internacional, e a Interpol vai tomar essa decisão muito rapidamente, como foi o caso da Zambelli. Foi coisa de 24 horas aí, de um dia para o outro. Ou seja, a Interpol vai
localizar e vai pedir à polícia italiana a detenção do Eduardo Bolsonaro, como fez com a da Zambelli. Até porque ele está foragido aqui no Brasil e criminosos foragidos estão sempre na lista da Interpol. Então aí o Eduardo Bolsonaro vai dar um presente aí para o Brasil, não é? Permitir que ele seja capturado e pare de atacar o Brasil mundo afora, criar problemas para o seu país. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.